Bom dia, sexto ano. Sejam bem-vindos a mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje nós vamos fazer uma roda de conversa. Então eu vou conversar aqui, vocês aí, e vamos ter uma aula bastante participativa. Hoje estou aqui com a professora Andréia. Bom dia, Pro! Bom dia, Janaína. Bom dia, sexto ano, professores e alunos. Hoje estou aqui ajudando a Pro na moderação, ok? Que legal. Então, assim, temos uma roda de conversa. Olha o tema da nossa aula de hoje. Que tema legal, gente. Dá uma olhadinha na tela. Como funciona o Brasil? É uma habilidade de transição, né? Uma habilidade lá do quinto ano que vamos trabalhar no sexto, mas uma habilidade muito importante. Afinal de contas, essa habilidade, ela nos proporciona uma reflexão sobre o Brasil na atualidade, sobre como funciona o nosso Brasil. E eu tenho certeza que os alunos do sexto ano já têm aí alguma opinião, eles já têm uma ideia de mais ou menos como funciona. Dá uma olhadinha na tela, professores e alunos, dá uma olhadinha, ó. A habilidade, ela está pedindo o quê? Para associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, compreendendo-o como uma conquista histórica. Então, olha só, o nosso objetivo é contextualizar o conceito de cidadania com o funcionamento da democracia no Brasil. Então, é isso que nós estamos fazendo, associando, né, o conceito de cidadania à conquista dos povos e das sociedades. Então, o nosso sistema hoje, a forma como o Brasil funciona, que é isso que nós vamos ver aqui na nossa aula, é também uma conquista histórica, é também uma construção histórica. Então, nós estamos hoje trabalhando a nossa habilidade a partir da contextualização, né? Trazendo para aqui, para a nossa realidade, trazendo para o presente. E aí, nós temos várias perguntas hoje. Então, assim, professores, participem, tragam o nome do aluno, o nome da escola, porque a gente vai conversar bastante, está bem? Nas últimas aulas, eu falei para vocês sobre a Grécia Antiga. Vocês se lembram? Nós paramos ali na cidadania. Como funcionava a cidadania em Grécia e em Roma. E vocês perceberam que a cidadania em Grécia e em Roma, ela tinha inclusão de pessoas e também tinha exclusão de pessoas. Vocês se lembram quem eram os excluídos do sistema da democracia? Vocês se lembram quem eram os excluídos da cidadania? Mulheres, estrangeiros, crianças. Estes, lá na Grécia Antiga, lá na Roma Antiga, não eram considerados cidadãos. Mas hoje, graças a uma série de lutas que essas minorias, né, acabaram travando, nós temos todos como cidadãos brasileiros. Então, é uma conquista histórica. E nós tivemos uma aula também que nós falamos, por exemplo, sobre o grupo das mulheres, que foi um grupo que precisou lutar por cidadania. E aí, eu trouxe para vocês na tela a situação de aprendizagem que nós estamos trabalhando, que é a número 1, que é a cidadania e as formas de governo na Antiguidade Clássica. Isso nós já falamos, né, que é a página 135. Falamos de inclusão e exclusão na época lá no universo greco-romano e já travamos aqui esta parte da habilidade. E agora a gente está lá no finalzinho, ó. Influenciou nações de períodos históricos posteriores, tá? Eu vou até marcar, é a última parte do... Aqui, ó, quer ver? Vou marcar para vocês verem o que nós estamos trabalhando, ó. Ó, Império Romano. Nossa, eu sempre faço isso, Andréia. Eu, ao invés de pegar o marca-texto, eu pego a caneta. Eu também faço, fique tranquila. Ó, então, olha só, o Império Romano, é aqui que nós estamos na situação de aprendizagem. Ele marca a forma de governar na Antiguidade. Isso nós já vimos na aula passada. E influenciou nações de períodos históricos posteriores. Está na página 135. Quais são as nações de períodos posteriores? Somos nós. Então, nós também fomos influenciados por este tipo de governo que aconteceu lá na Antiguidade. Sexto ano, é por isso que nós aprendemos história, é por isso que vocês aprendem Grécia e Roma, porque tem aqui até hoje uma permanência. E aí, agora chega da Pro falar, né, que eu já falei bastante, eu quero agora que vocês falem. Tragam para nós aqui, eu quero saber assim, a opinião de vocês. Dá uma olhadinha na tela, vamos conversar. Para você, aluno, o que é cidadania? A gente já conversou bastante sobre isso, mas é um tema muito importante. Vou deixar 1 minuto.
Vamos lá? Yasmin Braga, da Promilena. Cidadania seria fazer parte de um Estado, ter seus direitos políticos e civis assegurados, da Escola Jeremias de Paul Eduardo. De Paula ou de Paul, é assim mesmo? E a Pro Rosimeire, direitos e deveres de um povo. A Pro Maria Aparecida, cidadania, cada um cumprir com seus direitos e deveres humanos. Pro Márcia, ter direitos e deveres. A Pro Priscila, direitos e deveres da população, pelas alunas Emily e Cecília. O Pedro Henrique, melhorando uma cidade. O Pro José Luiz, cidadania é a prática de deveres de um indivíduo. Acho que faltou alguma coisa. A Pro Rosângela, direitos e deveres de um povo. A Maria Eduarda da Procarina, cidadania são pessoas juntas à sociedade. Pro Benedita, direitos e deveres de um povo. Ótimo, perfeito. Excelentes respostas. Então, assim, o que nós entendemos aqui é que o sexto ano já compreendeu o que é cidadania. Então, eu trouxe um breve conceito que está no caderno do aluno. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha lá. Está na página 135. Então, esse conceito de cidadania está no caderno do aluno. Cidadania é o exercício dos direitos civis, políticos e sociais. Esses direitos variam, né, de acordo com cada nação e tempo histórico, bem como a definição de quem é cidadão também foi historicamente sendo alterada. Então, nós já temos aqui essa parte da habilidade contemplada. Nós já sabemos que, historicamente, os cidadãos, quem é cidadão, aliás, deixa eu melhorar aqui a minha fala, né? A definição de cidadão, ela foi alterada historicamente, hoje. E aí, falando, né, que houve uma alteração, eu tenho mais uma perguntinha para vocês. Olha lá, então, na atualidade, quem são considerados cidadãos? E aí eu vou deixar 30 segundos. Vamos lá, Jana. O Lucas Eduardo da Promilena colocou: todos são cidadãos. Muito bem. Então, hoje, todos são cidadãos. Lá na antiguidade, nós tínhamos um pequeno grupo que era considerado cidadãos. Homens que prestaram serviço militar e que nasceram naqueles locais. Tinham que ser nascido, por exemplo, nas polis respectivas ou lá no Império Romano. Agora, eu tenho mais uma perguntinha para vocês. Dá uma olhadinha na tela, ó. Como você, aluno do sexto ano, exerce a cidadania em sua escola e na sua comunidade? Mais 30 segundos. Não subiu para mim. Subiu para você? Ainda não, né? Ainda não. Ah, aqui, ó, tem uma resposta. Ah, tem. A Pro Mari, ela colocou: participando do Grêmio Estudantil. Muito bem, que legal, é isso mesmo. Então, participando do Grêmio Estudantil, você, aluno, está sendo um cidadão, está agindo, né, de forma cidadã. E aí, agora a gente vai entrar no como funciona o Brasil, está bem? Como que funciona o nosso sistema? Porque olha só, olha o que eu vou trazer para vocês, quer ver? Nós tínhamos um sistema que se chamava monarquia. Vocês se lembram disso que a Pro falou em uma aula. Na monarquia, não existia cidadania, não existia democracia, porque o monarca, ele é absoluto. Então, quando o monarca ele decide uma lei, não vai ter questionamento, né? Porque o monarca, ele é absoluto, ele decide tudo. E em um sistema de monarquia, por exemplo, não existe cidadania e nem democracia, porque o monarca é absoluto. Mas nós não estamos mais neste tipo de governo. O nosso tipo de governo, ele é chamado de tripartição. Ó, parararam, palavra nova, tripartição, quer ver? Olha na tela.
tripartição. Tripartição lembra o quê? 3, né? 3 partes. Tripartição. Esse é o nome do nosso sistema de governo, uma tripartição. Foi pensado por Montesquieu. Sexto ano, não precisa se preocupar quem é Montesquieu, porque vocês ainda terão essas aulas lá no 8º ano, está bem? A Pro só está adiantando aqui, dando um spoiler para vocês. Então, a tripartição política, ela diz assim, ó, que ao invés de termos um rei, um absoluto mandando em tudo, a melhor forma de governo é dividir o poder. E é assim que funciona o Brasil. Nós temos os 3 poderes. E aí eu trouxe aqui para vocês, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, na mesa da Pro. Nós temos o poder executivo, aqui, poder executivo, poder legislativo, olha lá, poder legislativo. E temos também o poder judiciário. Muito bem, olha lá, poder judiciário. Então, para Montesquieu, é mais importante que o poder ele esteja dividido, pois dessa forma nós podemos garantir a justiça. E aí, assim, ó, quer ver que eu trouxe para vocês? A gente vai pensar agora poder por poder. Vamos falar primeiro, então, do poder legislativo. O que ele faz, né? O poder legislativo, ele elabora e vota leis. Então, o poder legislativo é aquele lugar onde eles estão elaborando, pensando leis. E o que eles fazem, além de elaborar e votar as leis? Eles fiscalizam o poder executivo. Quem é o poder executivo? É o presidente da República. Vamos voltar aqui e pensar no poder legislativo, né? Onde eles estão? Onde que eles trabalham? Lá na Câmara, né? Na Câmara. E quem está lá na Câmara, na Assembleia? Os deputados federais. E eles representam os cidadãos. Nós temos também lá na Assembleia o Senado Federal. E eles representam os estados e o Distrito Federal. A nossa democracia, ela é representativa, então nós elegemos alguns deputados e esses deputados representam os interesses do povo. Vocês se lembram que lá na Grécia o cidadão, ele era direto, a cidadania era direta, ele ia e votava e ele decidia quais eram as melhores soluções para a cidade. A nossa democracia, o cidadão, ele escolhe pessoas que o representem. Então, eu vou voltar lá na tela. Dá uma olhadinha lá. Então, olha só. Nós temos os deputados federais. Então, eles representam os cidadãos do Brasil, numa escala federal, aí pensando no Brasil todo. E o Senado. Os senadores, eles representam os estados e o Distrito Federal. Está bem? Então, é isso que o Poder Legislativo faz. Por isso que eu até coloquei essa imagem aqui, ó, para vocês não esquecerem, né? Tem aqui, ó, o Poder Legislativo, e aí nós temos várias pessoas conversando em uma reunião. É a Assembleia, é onde eles se reúnem para decidir leis, está bem? Então, essa é uma parte do poder. E aí, agora eu vou para o próximo poder. Dá uma olhadinha na tela. E eu coloquei o poder executivo. Vocês estão vendo que tem tanto um homem quanto uma mulher representados? Porque hoje, tanto homens quanto mulheres podem se tornar presidentes. Então, se vocês, menino ou menina, tiver um projeto de vida de ser um presidente da República, o seu gênero não vai fazer com que vocês não possam realizar esse projeto de vida. Então, meninos e meninas podem sonhar em ser presidentes da República. O que ele faz, né? Ele administra os interesses públicos. Ele faz com que todos cumpram a Constituição. A Constituição, gente, ela é a lei mais importante do Brasil. Ela é de 1988 e lá estão todas as leis, como funciona o Brasil. As leis mais importantes estão na Constituição. Então, uma das funções do presidente é fazer com que a Constituição seja cumprida, está bem? Nenhuma lei pode ferir a Constituição. Nenhuma lei é maior do que a Constituição. A Constituição é a lei mais importante. É como funciona o Brasil também. Dá uma olhadinha na tela. E aí, pensando novamente no Poder Executivo, né? Quem é o representante do governo federal? É o presidente da República. Então, é ele que administra os interesses públicos, é ele que faz cumprir a Constituição.
Nos estados, nós também temos um poder executivo nos estados, né? Porque assim, ó, se a gente pensar no Brasil todo, pensar no Brasil, o líder do executivo é o presidente. Mas quando nós pensamos no estado, por exemplo, o estado de São Paulo, quem que é o líder do executivo no estado de São Paulo? É o governador. Voltando lá na tela para vocês, olha lá. E nos municípios, quem são os líderes do executivo no município? Os prefeitos. Então, olha só, esses três poderes, eles funcionam para o Brasil todo, que é em escala federal, funciona para os estados e funciona também para os municípios. Então, olha, nós temos o representante do executivo, o presidente da República. Representante do executivo nos estados, os governadores. E o representante nos municípios, os prefeitos. Agora, pensando novamente aqui no Poder Executivo Federal, o presidente ele vai administrar sozinho tudo? Né? Porque pensa quantas coisas ele precisa resolver, né? Quantas questões, saúde, educação, nós temos tecnologia, economia, são muitos problemas para serem resolvidos, né? Muitas questões. O presidente da República, ele pode convocar ministros, porque ele não vai trabalhar sozinho, então ele convoca ministros. Então ele convoca ministro da Educação, o ministro da Saúde, ministro da Tecnologia, da Economia. E o presidente da República, ele também pode escolher quantos ministros vão trabalhar com ele. Está bem? Então ele não trabalha sozinho, tem também os ministros. Eu vou voltar na tela, olha lá. No governo estadual, os governadores também podem convocar aí alguns ministros para ajudarem. Então, nós temos, por exemplo, só que aí não se chama ministro, aí se chama secretário. Por exemplo, nós temos o secretário da Educação no estado de São Paulo, que vocês conhecem. Nós temos também secretários da saúde, secretários que vão cuidar do transporte, temos vários secretários. E nos municípios, quem auxilia o prefeito? Os vereadores. Está bem? Então, agora sim, pensando assim, olha como é importante a gente saber, né, quem são os vereadores, o que eles fazem. Eles ajudam o prefeito. Vamos para o terceiro aqui, ó. Dá uma olhadinha na tela. Poder Judiciário, que é o terceiro poder. Ele defende o direito de cada cidadão, promove a justiça e ele também tem que defender a Constituição, né? Ele precisa defender a Constituição. Onde eles estão? Lá no Supremo Tribunal Federal, eles são os juízes. Esses nós não escolhemos através de voto, né? Esses eles precisam ser juízes, eles têm que ter o projeto de vida dessas pessoas foi trabalhar em prol aí dos direitos. Então são juízes, primeiro eles tiveram que fazer faculdade de direito e prestar uma série de concursos até chegarem neste posto. Nós não escolhemos os representantes do Poder Judiciário, está bem? Esse é o único que nós não escolhemos através de votos. Já o presidente, deputados, prefeitos e vereadores, eles são escolhidos pelo povo através do voto, que é também uma participação cidadã. E aí, assim, como que funciona? Por exemplo, ó, nós estamos em um sistema presidencialista, mas o presidente ele não manda em tudo sozinho, porque antes de mais nada, vocês já sabem que nós estamos em uma tripartição de poder. Então, o poder ele está diluído nessas três esferas aqui, ó, que nós temos, né? Executivo, legislativo e judiciário. Então, vamos pensar assim, ó, que o presidente, ele pode fazer uma lei. Ele pode elaborar uma lei. Quando ele elabora essa lei, o poder legislativo precisa aprovar essa lei. Se o Poder Legislativo não aprovar essa lei, a lei não acontece. Mas aí tem uma exceção, gente. Tem uma exceção que é medida provisória. Nossa, hoje a gente está falando bastante, né? Eu espero que vocês estejam aqui entendendo. É lógico que nós precisamos, depois, na sala, esse assunto ele precisa ser destrinchado com os alunos, está bem? Olha só. O presidente cria uma lei, manda para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo é que vai aprovar essa lei. Se o Legislativo não aprovar, a lei não vai para frente. Significa que o presidente tem menos poder? Não, ele não tem menos poder. Porque o Legislativo... Vocês se lembram que o Legislativo também faz leis? E o presidente aprova as leis do Legislativo. Se o presidente não aprovar, a lei também não vai para frente.
E aí, nós temos o Poder Executivo, que está fiscalizando para saber se essas leis estão dentro da Constituição. O Poder Legislativo, o Poder Executivo, inclusive, eles são responsáveis por fazer com que as leis elas sejam cumpridas, que elas sejam, por exemplo, eles fiscalizam os outros poderes. Todos os poderes se fiscalizam. Ó, o Executivo fiscaliza o Judiciário, que fiscaliza, aliás, fiscaliza o Legislativo, que fiscaliza o Judiciário. Todos eles se fiscalizam. Nenhum poder é maior que o outro. Ambos têm o mesmo poder. Isso é a tripartição de poderes. E aí eu acho que eu falei bastante. Deixa eu ver se tem alguma contribuição aqui no chat. Ó, a Promilena, ela está dizendo assim, o poder executivo é o poder do Estado que, nos moldes da Constituição de um país, possui a atribuição de governar o povo e administrar os interesses públicos, cumprindo fielmente as ordenações legais. É isso mesmo. Então, assim, ó, se a gente for pensar bem resumido, para pensar, vamos pensar assim, da maneira mais prática, olha só, executivo executa as leis. O poder legislativo cria as leis. E o poder judiciário julga as leis. Mas nenhum poder é maior que o outro. Tem uma questão também que eu queria falar com vocês, sexto ano, que é assim, por exemplo, uma atribuição que só o presidente tem, só o presidente da República. Ele pode fazer uma medida provisória. É um poder que ele tem. O que é uma medida provisória? Ele vai criar uma lei, e essa lei não precisa passar pelo Congresso, não vai passar aqui, ó, pelo Legislativo. Uma medida provisória, assim que o Poder Executivo assina, ela tem validade de 120 dias. Então, durante 120 dias, essa lei fica valendo. Só que depois dos 120 dias, né, quando deu 121 dias, se o Legislativo não aprovar essa lei, aí a lei não tem mais efeito. Esse é um poder que o presidente tem. E aí, eu acho que a Pro falou bastante, né? Mas é uma informação bem importante, eu acho que é legal também que os professores conversem um pouco mais com os alunos acerca disto, porque é um tema que é muito relevante no nosso dia a dia, é um tema que é importante porque o aluno ele precisa já entender agora a função de um deputado, então vocês já sabem que um deputado federal ele cria leis, então se ele cria leis, ele nos representa, o vereador também, então todos esses cargos que nós escolhemos são cargos que representam o povo, a vontade do povo. E aí, porque ó, o povo é soberano, né? Na democracia. E aí, gente, eu quero saber também de vocês, o que vocês fizeram de legal aí, porque eu recebi algumas atividades do 7 de setembro. Eu até trouxe aqui ó, a bandeira do Brasil, porque no dia 7 de setembro é comemorada a independência do Brasil, né? Deixa eu ver, dá pra mostrar a bandeira? Ah lá, a bandeira do Brasil. 7 de setembro é comemorado o Dia da Independência do Brasil. Então é assim, sexto ano, é lógico que a história do Brasil, vocês vão aprender lá no 8º ano, mas é o dia do grito, né, do grito da independência do Brasil. Vocês vão descobrir que a independência do Brasil, por exemplo, ela não foi uma guerra em si, mas ela foi meio que negociada politicamente. A nossa independência ela foi comprada e o valor foi 2 milhões de libras. Mas ainda assim, é o nosso país, é a nossa nação, é a nossa pátria, é a terra onde nós nascemos, onde os nossos filhos vão nascer. Então, o Brasil é a terra onde nós, adultos, vamos deixar para vocês, estudantes. Então, acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar para o 7 de setembro, apesar de toda a nossa história, né, e a gente carrega uma história aí que, às vezes, não é uma história que nós gostaríamos, mas, ainda assim, é a nossa pátria, é a nossa nação, é a terra que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. E vocês, estudantes do 6º ano, serão os futuros governantes dessa terra. Então, nós precisamos cuidar do nosso país com muito carinho. Então, esse é o recado que eu gostaria de dar. E obrigada, professora. Obrigada, Gabriel. Obrigada. Postem lá as atividades de vocês na hashtag Eu no CMSP. Eu vou gostar bastante de ver. E obrigada. Tchau, tchau. Beijo.